Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar aqui nosso preleitor dessa manhã, pastor Valcir Valente, nosso pastor Vinícius, que está orando e já passando a direção do culto também para o pastor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Você pode ficar de pé, vamos orar nesse momento. Pedir que Deus venha falar conosco pela palavra ministrada, a palavra pregada. É bom cantar, bom louvar, bom adorar o nome do Senhor, mas também é bom sermos orientados por Ele através da sua palavra. Você pode estender suas mãos para cá, pode orar comigo nesse momento. Querido Deus, nós estamos na sua presença, nos colocamos diante do Senhor, te agradecemos, meu Senhor, por esse tempo que temos passado na sua casa, adorando o seu nome, bendizendo o nome do Senhor, podendo engrandecer o Senhor por suas bênçãos, porque o Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que trabalha em prol do seu povo nessa terra, mas também apresentamos o seu Filho em suas mãos. Fala conosco, usa o pastor Valcir, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, usando o seu servo na ministração da sua palavra. Nós oramos, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Pode tomar o vosso assento, fique à vontade. Louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade de estar aqui retornando, né? Nossa igreja em Ericeira, veio aí o nosso querido amado companheiro, o pastor Vinícius, também a sua esposa, a pastora Paulinha, a Paula. Paula perguntou, cadê a Marcela? O Cláudio não deixou ela aqui. Deixou ela vir. A gente está com carência de operadores e obreiros, então tem que fazer essa divisão às vezes na igreja. Quando sair um, o outro tem que ficar, né? Mas a minha mulher me ama. Vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Fresco, fresco. Prova de amor, hein? Segunda-feira, pronto, a gente tem costume de tomar café da manhã, pegar no almoço junto, eu e ela, e aí a gente sempre gosta de comer ovo cozido, né? É bom, o médico também colocou isso na nossa dieta. Pronto, e domingo para segunda, aí ela foi abrir a geladeira cedo e viu que só tinha um ovo. Não que eu estou passando necessidade, tá? Mas só tinha um ovo na geladeira. Então, eram 2 ovos, era um para mim e outro para ela. Aí disse, meu filho, só tem um ovo. Eu disse, meu filho, então siga o que está na Bíblia, né? Faça primeiro para mim. Mas o Vinícius, ela olhou sério para mim e disse assim, ó, mas hoje o profeta vai se lascar, porque eu vou comer. Minha mulher me ama. Abra sua Bíblia comigo. No nosso tema deste ano, 2026, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. É o contexto do texto, do que quer nos dizer neste ano e nesta manhã missionária. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, nos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Amém? Amém. Nós vamos fazer um paralelo aqui, eu quero que você abra também em Marcos capítulo de número 13. Marcos capítulo de número 13, versículo 32 a seguir, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. E as coisas que eu vos digo-as a todos, vigiai. Amém, amados? Amém. Queridos, se nós resumirmos um pouco da imensidão dos ensinos, das revelações que a Bíblia nos apresenta, nós vamos ver assim à luz do ensino, que ela nos apresenta 6 acontecimentos inéditos. Desses 6 acontecimentos inéditos, 5 já ocorreram. O texto deste ano, o tema deste ano, é a chegada a hora que Deus colocou no coração do nosso pastor Antônio. Ele está falando justamente sobre esta preocupação do tempo que estamos vivendo. E olhando para dentro da Bíblia, nós vemos esses 6 acontecimentos inéditos, onde 5 deles já aconteceram. O primeiro acontecimento inédito na Bíblia foi a saída do homem do Éden. Após o seu pecado, após a sua queda, ele é expulso não por Deus, mas ele é expulso pela presença de Deus dentro do jardim. Porque aonde Deus está, a vida. Amém. Não existe treva, existe ausência de luz. Não existe guerra, existe ausência de paz. Então Deus, ele habitava no jardim junto com o homem. Quando o homem pecou, a Bíblia diz então que a morte entrou no homem. E se Deus é vida e a morte e a vida não se juntam, é obviamente que a vida expulsou o homem do jardim. E o homem não conhecia outra coisa além daquele espaço quadrado que ele vivia. Então foi um acontecimento inédito. O segundo acontecimento inédito aconteceu nas águas do dilúvio, quando Deus levantou a Noé e disse que ele construísse uma arca, porque Deus ia derramar o seu juízo sobre a terra. Também não chovia torrencial como se chove hoje. Nós estamos testificando a quantidade de chuva que está vindo e o que está acontecendo com poucos dias. Nesta época, só para vocês terem uma noção, uma quantidade de chuva grande para inundar a terra toda foi por 40 dias. E a Bíblia diz que saiu água tanto da face do abismo quanto do céu. O texto deixa bem claro, se abriram as comportas do céu. Então foram portas que estavam fechadas, que derramou um dilúvio de 40 dias, tanto de baixo como de cima, que inundou a terra. Alguns eruditos dizem que um pico mais alto encheu 32 metros de água. Então o homem não conhecia essa quantidade de chuva, ao ponto que os próprios pessoas que estavam ajudando Noé a fazer a arca, chamaram ele de louco. Como é que tu vai fazer uma embarcação dessa, aonde que o mar mais próximo ficava a 3.200 quilômetros de onde Noé estava, e dizendo que vai chover o suficiente para inundar a terra toda? Aquilo ali era impossível, era uma metáfora, um exagero, nunca iria acontecer, até mesmo pela quantidade de chuva que caía, que não era nem chuva, era apenas a Bíblia diz que um vapor saía da terra para justamente regar a terra, para preparar para a semeia, para dar semente, para receber a semente. Então o povo chamou ele de louco. Mas caiu a chuva, inundou a terra. E esse foi um acontecimento inédito. O homem não conhecia outra coisa além de uma garoa que fertilizava a terra. Depois nós temos outro acontecimento inédito, que aconteceu na Torre de Babel. O homem falava apenas uma língua, todo mundo se entendia, todo mundo se comunicava,
Mas Deus, vendo ali a maldade no coração do homem, fez com que cada um começasse a falar em línguas diferentes, para justamente eles não se entenderem. Então era um acontecimento inédito, não existia língua japonesa, inglesa, portuguesa, brasileira, não, era uma língua só. Nós temos outro acontecimento inédito também, que já ocorreu, e já foi já na direção do líder Moisés, quando é conduzido, quando ele conduz o povo da libertação do Egito para o deserto. Ali Deus entrega a Moisés um conjunto de 613 leis, em que Moisés tem que passar para o povo. Leis essas que são divididas em dois tipos, duas classes. São duas classes de pecado, não são dois tipos de pecado, mas duas classes. Que era pecado contra a autoridade de Deus e pecado contra a divindade de Deus. Então o homem também não conhecia a lei, a não ser o que eles aprenderam no decorrer dos seus anos no Egito. Então aquilo foi um acontecimento inédito também. E teve um próximo acontecimento inédito, o quinto acontecimento inédito aconteceu com a morte de Jesus. Foi um acontecimento inédito porque não se viu tanto, vamos dizer, qual é a palavra que eu posso colocar, mas tanto notícia, ou tanta preocupação pela morte de Jesus, pelo trabalho que ele exerceu aqui, por tudo que ele fez em prol da nossa vida. Então, foi um acontecimento inédito, onde entrou a tristeza e também a falta de esperança no ser humano. De lá para cá, está faltando um acontecimento inédito se manifestar ou se cumprir desses 6 que eu falei para vocês. E esse acontecimento inédito é o arrebatamento da igreja. Amém. Em que todos nós estamos aguardando. Amém? Amém. Mas como o texto que foi lido em Atos está dizendo que realmente estão pedindo que ele se manifeste, que venha para que resgate todo o controle e tudo o que foi realizado e profetizado da sua missão. E nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Mas Jesus aqui no livro de Marcos, ele nos dá uma direção que nós possamos entender, aplicando um costume dos judeus que é chamado de hebraísmo, não é a língua hebraica, mas sim a cultura hebraica. Dentro dessa parábola, na qual Jesus apresenta aos seus discípulos que ficassem atentos pelas coisas que podem acontecer antecedendo a sua vida. Então veja aqui neste texto, quando começa aqui, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui ele vai apresentar 4 personagens. Nós temos o homem, nós temos a casa, nós temos o servo e nós temos o porteiro. E veja então que ele vai dividir e vai transmitir esta parábola para que nós viemos ficar atentos. Aí ele diz, é como um homem. Que homem é esse? Quem era esse homem? Era o próprio Senhor, o próprio Jesus, que partindo para fora da terra, quando ele foi assunto aos céus, Amém. Lá em Atos, capítulo de número 1, e deixasse a sua Jesus. casa, que casa? A igreja, que esta manhã está aqui reunido com Glórias cada ao membro nome do aqui, Senhor. Graças a e Deus. desse autoridade ao seu servo, a cada um de nós. Isto aqui já foi falado pela pastora Paula, que todos nós teremos e somos executores de uma missão na obra do Senhor. Amém. Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Amém. Crente de banco é prego, querido. E hoje nem prego usa, é parafuso. Mas cada um de nós tem algo de um dom para executar nessa igreja. Glória a Deus. Então o Senhor, ele saiu, ele deixou a igreja, mas deu autoridade a cada um de nós.
Agora o quarto personagem, ele fala e pediu que o porteiro vigiasse. Esse porteiro não é o irmão que fica na porta da igreja recepcionando, pegando o nome. Não, porque esse irmão é falho como eu sou falho, como todos nós somos falhos. Mas esse porteiro que vigia é o Espírito Santo de Deus. Amém. Ele habita na minha vida, ele habita na tua vida. É Ele que nos direciona, é Ele que nos diz o que está certo, o que está errado. Aleluia. É Ele que muitas das Glória vezes se entristece pelas nossas atitudes, mas Ele não nos abandona, porque a função dele é justamente nos mostrar Aleluia. o pecado, fazer que nós viéssemos nos arrepender, nos voltássemos ao caminho do Senhor. É Ele. E Ele não nos deixa, Ele não se ausenta de nós. Glória a Deus. De tanto que é fiel esse Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém. Você pode desviar dos caminhos do Senhor, mas Ele vai estar contigo. Porque a função dele é convencer você que aquele lugar que você está não é para você estar aí. Ele só te abandona se vier o pecado da blasfêmia. Então veja aqui, então ele fala que esses quatro personagens, nós estamos aqui nesse contexto desta parábola de Jesus. Aí ele vai falar o tempo. Ele diz assim no verso 35, vigiai, pois, porque não sabei quando virá o Senhor da casa. Primeiro período, a tarde. A tarde dentro da cultura do hebraísmo, da cultura judaica, é uma mudança de dia. O judeu conta o seu dia em 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol. E quando chega no pôr do sol, geralmente às 18 horas, é comum que todo judeu se reúna, a família toda, dentro da sua casa para justamente esperar a virada do dia. Então há uma preocupação muito grande com os judeus entre um dia para o outro, em que estejam todos lá, todos mundo dentro da mesma casa, esperando esta virada do dia. E isso para a igreja, para nós a igreja, esse entardecer, ela demorou 500 anos. Desde o momento em que a igreja saiu sob a direção de Constantino, de Jerusalém, e foi até a cidade de Roma, e Constantino entrega a igreja na mão do Estado, querendo dizer que não quer saber de igreja ou cuidar de igreja, mas entrega a igreja na mão do Estado. Dali vai surgir a primeira denominação mundial, no ano 300, onde aparece a Igreja Católica Apostólica Romana. E esse período durou um crescimento de 500 anos, onde o controle dos cardeais, dos papas, começaram então a edificar a igreja, mas de uma forma totalmente diferente da doutrina. 500 anos demorou este entardecer, e Jesus não veio. Mas ele disse, se não for no entardecer, será a meia-noite. E entre a meia-noite e as 3 horas da manhã, queridos amados irmãos, é o período mais negro da madrugada. É o período mais escuro da madrugada. E esse período para a igreja aconteceu justamente no governo dos papas, onde eles lançaram as doutrinas das indulgências, adoração aos mortos, cultos e missas a pessoas mortas, e aquele monte de erro doutrinário que os irmãos que saíram do catolicismo conhecem, e fora a perseguição, a proibição da leitura da Bíblia, e muitas e outras coisas que entristeceram e que nós testemunhamos através das histórias, como era difícil naquela época. Um período da igreja que durou 1000 anos à meia-noite. E é o horário mais negro, por quê? Porque é o horário que a gente pensa que vai a pique. É o momento que a gente acha que vai morrer. É o momento que a gente espera de, olha, não tem mais jeito. Mas é nesse momento é que o Senhor aparece. Amém. Se vocês olharem o texto também, acho que é no livro de Mateus, quando Jesus chamou os seus discípulos e disse, olha, atravessai a outra banda da margem do rio. Tu és grande, Jesus. Enquanto eu aqui disperso a multidão. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem para a banda de Gadara. E o texto diz que depois que ele despediu a multidão, ele foi para o monte, ele foi orar. E aqueles discípulos ficaram e foram assolados por uma grande tempestade em alto mar.
que não é nem um mar, é uma espécie de um rio, de um lago, na verdade, mas foi assolado por uma grande tempestade, ao ponto, creio eu, que aqueles homens que estavam ali, principalmente Pedro, João e Tiago, que eram um especialista em pesca, especialista em mares, já tinham com certeza vivido experiência com tempestade, mas aquela estava difícil deles vencerem. Parece que eles olhavam um para o outro e diziam: olha, essa está difícil, João. Acho que dessa vez a gente vai a pique. E começaram a brigar com o vento, brigar com a tempestade. Do nada, às 3 horas da manhã, disse, na quarta vigília, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, eles enxergam um vulto. Amém. Caminhando por cima do mar. Amém. E o que eu acho interessante, pastor Vinícius, que numa situação dessa, Jesus. a gente fica descrente, desacredita que o Senhor, Ele está vigiando por nós. E quando a gente vê a situação piorar, eles viram tudo, menos Jesus. Eles gritaram logo, é um fantasma. Se fosse no dia de hoje, é macumba, é olho grande, é praga, mas não. Era o Senhor que estava indo diante dele. Aleluia. E Jesus andando por Deus. cima da água, Glória a Deus. daquelas ondas grandes, daquele vento, Meu Deus. estava transmitindo uma mensagem para eles. O problema de vocês é essa tempestade, o problema de vocês são essas ondas, pois eu ando por cima delas. Glória a Deus. Eu ando por cima dos problemas de vocês. Glória a Deus. Eu ando por cima da dificuldade de vocês. Aleluia. Eu não tenho problema nenhum. Aleluia. Eu vou ter até vocês. Glórias Mas ao acredite, Senhor. porque o Senhor não abandonou. Amém. Enquanto eles estavam na tempestade, Jesus estava lá no monte, orando, intercedendo por eles. Agora eu vou lá. Meu Deus. Agora eu vou livrar dessa tempestade. Meu Deus. Colocaram a prova ainda e Pedro disse, então, Senhor, se é tu, faça que eu vá até ti. Então vem, Pedro. Aí Jesus disse, não tira os olhos de mim. No momento que você tira o olho de Deus, o problema vai te engolir. Mas no momento que você tiver com os olhos fitos em Deus, pode levantar tempestade que for. Mas você vai conseguir chegar Glória até a o Deus. Jesus, Glória louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando ele desviou os olhos, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Agora é interessante. Jesus não correu para pegar ele, não. Ele já estava lá, próximo. E estendeu a mão. O Senhor sempre estará do nosso lado. Amém. Agora o interessante aqui nesse texto, que esta meia-noite, este período mais negro da vida deste homem, do período da igreja, ele também não veio. Mas ele disse, se não for meia-noite, vai ser no cantar de galo. E o cantar de galo aqui, queridos, dentro do contexto da história da igreja, do cristianismo, que começou com o catolicismo, e que no ano em que Deus levantou um homem por nome de John Hus, que era um teólogo e professor universitário, e que começou também a se levantar contra as doutrinas do catolicismo, e que este homem, ele foi preso, ele foi condenado como herege, e foi condenado a ser queimado vivo em uma praça pública. Mas a história diz que John Hus, que quer dizer ganso, antes de morrer, ele profetizou. Ele diz, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, que é um galo. E esse vocês não vão calar. John Hus morreu 99 anos depois, de dentro do monastério do catolicismo, um outro professor universitário. Olha e vê 95 erros da doutrina do catolicismo. Martinho Lutero levanta suas teses, prega em frente da igreja de Wittenberg, que eu tive prazer de conhecer esta igreja. As suas 95 teses sobre aquilo que eles estavam ensinando. Começou a ser perseguido ao ponto, queridos amados irmãos, que chamaram Lutero para defender as suas teses diante do clero do catolicismo.
Lutero subiu em sua carroça e saiu. E a história diz que um dos seus discípulos ou seus seguidores parou na frente da carroça e disse: não vai, Lutero, eles vão te matar, eles vão te queimar. E Lutero freou o cavalo, os cavalos, olhou para aquele jovem e disse: olha, meu filho, eu vou, porque lá se tiver uma quantidade de demônios superior a todas as telhas dessas casas aqui, eu sozinho com Jesus ainda sou a maioria. Eu sozinho com Jesus ainda sou a maioria. Ele foi, depois ficou sendo perseguido, se escondeu debaixo de um porão de uma igreja. E a história diz então que Lutero começou a traduzir a Bíblia. O galinho começou a cantar. O galo começou a cantar na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, no Brasil. E existe um alarido de galo pregando a palavra de Deus. E esse galinho ainda não parou de pregar. O galinho está espalhado pelo mundo. O galinho está precisando de gente para ir para outros cantos do mundo, falando da palavra de Deus. Este galo ainda está cantando conforme foi profetizado. Esse vocês não vão calar. Graças ao nome do Senhor Jesus. Mas os anos passaram e também Jesus não veio no cantar de galo. Mas ele disse: olha, se não for no cantar de galo, com certeza vai ser pela manhã. E dentro da cultura do hebraísmo, dos hebreus, amanhecer é ver coisas que você não viu durante a noite. Um momento escuro, um momento negro, em que você caminha daqui para Lisboa e não vê nada, mas se vier durante o dia, você vai ver muita coisa. E quando ele fala ao amanhecer, ele está falando do período que nós estamos vivendo hoje. Porque se nós formos olhar para a nossa igreja há 50 anos atrás, não é a igreja que Daniel Berg e Gunnar Brigg levantou. Nós estamos vendo coisa, querido, que até o diabo está com vergonha, que infelizmente estão acontecendo dentro da igreja. Eu costumo dizer, quando estou dando ensinamento sobre escatologia, que hoje o diabo está de braço cruzado vendo crente fazendo coisa que nem ele fazia. E ele falando sério: não, esse eu não quero aqui não, esse vai ficar no meu lugar. A coisa está séria, a coisa está feia. Nós estamos vivendo este amanhecer. E muitos estão desatentos pelas coisas que estão acontecendo. Estamos vivendo um tempo que nós, como líderes, pastores principalmente, temos que despertar os nossos irmãos a estar vigilantes, porque de uma hora para outra, essa igreja vai ser arrebatada. Amém. Glória a Deus. E uma certa feita eu questionei com o Senhor de ver tanta coisa acontecendo, não agora, uns anos atrás, e eu orei ao Senhor e perguntei: meu Deus, por que tu não intervém como fizesse no tempo do dilúvio, como tu fizesse lá em Sodoma e Gomorra, como tu fizesse lá no Egito? Por que tu não intervém? Por que não nos tira daqui? E Deus me fez levar para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, é a carta que fala da ceia. Mas no versículo 19, tem uma passagem interessante, na qual Paulo resiste e diz: olha, há necessidade de haver divergência entre vós, para saber qual de vós são os escolhidos. Então estamos vivendo um tempo em que Deus não está atrás daqueles que tem chamado, mas está atrás daqueles que são escolhidos. Porque chamado todos nós temos, mas Deus não te deu o dom para te dar o passaporte carimbado para ir para o céu. Deus te deu o dom para usar para a igreja, para dar como mensagem para o seu povo. Amém. Deus não tem compromisso com o mensageiro, Deus ele tem compromisso com a mensagem. Então se você tem um dom, ele vai continuar te usando, mas isso não te garante passaporte carimbado para o céu. Aí nós vamos para o livro do profeta Ezequiel. Coloque aí na tela, por favor. Capítulo 13, o versículo 14. Tu és tremendo, Deus.
3 coisas também que aconteceu que Deus vai usar. Agora o profeta Ezequiel, no capítulo 14, e o verso 13, que é para também nós ficarmos assim. Veja aí. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o seu sustento do pão, e enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. Olha lá, verso 14. E ainda que estivesse no meio 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Jeová. Então veja que ele dá aqui um exemplo de 3 homens que testemunharam 3 aberrações no seu período. O profeta Daniel, ele testemunhou a destruição, Noé, a destruição da sociedade. Noé, ele testemunhou na sua época a destruição da sociedade, quando a iniquidade do homem se crescia, principalmente naquilo que se diz homossexualismo. Isso acontecia no tempo de Noé. No tempo de Daniel, ele testificou a destruição da fé. E como estamos vivendo hoje, tanto Noé como Daniel, a nossa fé, a nossa confiança em Deus sendo afrontada, sendo perseguida, sendo apontada, que deixa muitos crentes assustados, sem saber o que acreditar, sem saber para onde que vai. Alguns preocupados em saber, será se eu estou na igreja certa? Escute, queridos amados irmãos, não existe igreja perfeita, não existe. Amém. Mas um dia que você achar uma igreja perfeita, eu digo para você, não entre, porque você vai estragar a igreja, porque você não é perfeito. A igreja é feita de gente imperfeitas, porque o perfeito aqui é Jesus. Amém. Mas o Glória a texto diz Deus. que aqueles que são ligados ao Senhor, Oh, eles estão em Cristo, e não existe mais condenação para aqueles que estão em glórias Cristo a Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele testificou a destruição da fé. E a apostasia está aí. A internet está cheia de coisa, e isso deixa a gente preocupado, a gente como pastor, a gente como líder, até a gente como um professor também. O pastor Vinícius com certeza vive isso, de ver tanta coisa na internet, que eu digo, meu Deus, para onde nós vamos? O que devemos fazer? Nada. Continuar fazendo o que nós estamos fazendo. E deixar que Deus, ele vai tratar com cada um. Jesus, tu és poderoso. A outra destruição que foi testificada por esses homens foi no período de Jó, que foi a destruição da família. E nós estamos vendo isso dentro das nossas casas. Estamos substituindo serviços, obrigações, entregando os nossos filhos nas mãos da tecnologia, da informática, dos jogos, dos telemóveis, achando que estamos fazendo bem. Estamos destruindo a nossa casa. Estamos vivendo o amanhecer da igreja na terra. E o texto deixa bem claro: vigiai e orai. O texto não fala orai e vigiai. Diz primeiro vigia, depois ora. Porque a oração é quando a vigilância não funciona. É um clamor que você faz a Deus pedindo socorro, porque você não está conseguindo vigiar naquilo que está vindo a próximo de você. Nós estamos testificando as coisas acontecendo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, mas estamos fechando os olhos para isso. Queridos amados irmãos, eu poderia ter trazido uma palavra mais branda, uma palavra de incentivo, mas nós não estamos aqui, queridos, para brincar de ser crente. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E ele está olhando para ti com raiva,
querendo ceifar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas esta manhã ele vai ser destruído pelo poder da palavra de Deus. Porque o Senhor nos trouxe aqui para nos despertar a cada dia. Está chegando o momento. Está chegando o momento em que esta igreja vai ser arrebatada. Aleluia. E aqueles que estiverem firmes na figueira, na videira, esses estarão junto com o Senhor. Glória a E Deus. eu louvo a Deus, Glória a porque a Deus. igreja que é edificada na palavra, ela está firme na videira. Estando firme na videira, pode vir a tempestade, não vai soltar, porque o Senhor está Glórias a Deus. segurando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Bendito é o teu nome, Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Em Atos dos Apóstolos, então, nós vemos agora o evangelista Lucas, o doutor Lucas, Meu Deus. registrando esta mensagem de Pedro. E ele vai testificando Tu és grande, Senhor. e vai falando. Tu és grande, Senhor. E a Bíblia diz, queridos, Aleluia. que 5.000 almas se converteram ao Senhor. Uma mensagem simples, mas uma mensagem direta. Anunciar aquele que foi, Oh, Deus. mas aquele que vai voltar. Amém, Jesus. Aquele que vai buscar. E Glórias ao como nome diz do João, Senhor. no capítulo 14, ele nos acalma e diz: não vos turbe o vosso coração. Oh, Crede em glória. Deus, crede também em mim. Glórias Na ao casa nome de do meu Senhor. pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou para lá. Meu Deus. Vou preparar um lugar. Aleluia. E vou voltar. Glória a e Deus. vou levar vocês. Glória Porque a Deus. aonde eu estiver, vós também estareis. Glória a Deus. Aleluia. E olhando para a sequência desses acontecimentos inéditos, O Senhor é tremendo. você vai ver que é uma média de 2 em 2 mil anos. Média. Deus, ele manifesta a sua ira sobre a terra. De 2 em 2 mil anos. Mas o que foi que fez Deus derramar da sua justiça sobre a terra nessa sequência? A coisa que tira maior a paz de Deus, se é que nós possamos falar isso com muito temor e tremor, se chama promiscuidade sexual. E o que mais irou a Deus de derramar do seu juízo foi ele ver o crescimento da promiscuidade sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Jesus, ele deixa atento a isso. Lembrai, nos tempos de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Ele estava simplesmente falando, não era do casamento normal, mas sim de um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E alguns eruditos, até exegeta e forte, e eu encontrei isso no texto da coleção do Rabino Rashi, que é um dos, vamos dizer assim, grande homem da interpretação da Torá, muito respeitado entre os judeus, em que ele fala, pastor Vinícius, que viviam nessa promiscuidade no tempo de Noé, ao ponto de Deus derramar o dilúvio e salvar a sua família. E o texto que nós lemos lá em Gênesis, depois que a arca descansou, em que Cão viu a nudez do seu pai, na palavra no original está dizendo conheceu, traduzindo para nós no literal, quer dizer coabitou. Cão coabitou com seu pai. Por isso que o seu pai se levantou e amaldiçoou a Cão. A palavra conhecer, você vai ver alguns textos da Bíblia, fala e Cão e Caim conheceu a sua esposa, coabitou. E Adão conheceu a Eva, coabitou. Então alguns exegetas disseram, e o texto do Rashi diz,
ele coabitou com seu pai e foi falar com seus irmãos. E os seus irmãos cobriram a nudez do seu pai. Então veja que então, ele limpou, ele purificou, entre aspas, mas o pecado continuou. Aí nós vamos para o tempo de Ló. Ele também fala no livro de Lucas. Prestai atenção no tempo de Ló. Quando Abraão vai interceder pelo seu sobrinho, e lá no período também de Sodoma e Gomorra, a cidade vivia uma promiscuidade sexual terrível, aonde a pessoa tinha direito de não pagar imposto para aqueles reis. Eram 5 cidades, e ali aparece apenas 2, mas são 5. E para provar, para não pagar o imposto, ele tinha que provar que vivia com uma pessoa do mesmo sexo. Ali a mulher era só para reprodução, mas prazer era homem com homem e mulher com mulher. Então veja, no tempo de Noé, Deus mandou o quê? O dilúvio. No tempo de Ló, Deus mandou o fogo. E nós estamos vivendo isso, amados. Eu não sei aqui por Ericeira, mas olha, lá em Lisboa está uma coisa, meu Deus, que eu fico assim, Jesus amado, que coisa. Uma certa feita eu estava saindo do ginásio com a minha esposa, e nós temos outro ginásio que é paralelo ali, e saiu dois senhores, mas senhores mesmo, cabelo branco, tudo, forte, né? 2 conhecidos, estão na nossa frente. Aí do nada um pega na mão do outro. Eu digo, meu Deus, poderia tirar pelo menos a barba, né? Misericórdia. Eu digo, sangue e fogo. E é normal, querido, é normal. A gente está andando em Lisboa, a gente está vendo coisas mesmo terríveis. Eu digo, Senhor, por que tu não intervém? Se tu mandou o dilúvio para Noé, tu derramou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, o que tu vai fazer hoje? Eu disse, eu não vou mandar fogo, eu não vou mandar dilúvio, eu vou arrebatar a igreja. Amém. E nós estamos vivendo esse amanhecer. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu quero que vocês coloquem de pé e prestem atenção agora. A igreja está pronta para ser arrebatada. Amém? Amém. Todos nós estamos aguardando. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz, e Paulo fala na carta de Coríntios, eu quero ler para vocês aqui. Coríntios, capítulo de número... Primeira Coríntios, capítulo de número... Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui. Segura aí. É capítulo de número... Eu vou achar nunca, né? Coríntios. É Tessalonicenses. Desculpe aí, a idade está, queridos. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E a partir do versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem também tornarás a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com Ele nas nuvens. E encontrará o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Agora veja que Paulo, no capítulo 4, está dizendo que vai acontecer 3 coisas, 3 eventos. Primeiro, um alarido. Depois, a voz de arcanjo. E terceiro, uma trombeta de Deus. E nós, muitas das vezes, pregamos e dizemos, fique atento ao soar da trombeta de Deus. Mas o mesmo Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo de número 2, diz assim, porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas se vai vir como ladrão, não vai tocar trombeta. E como é que eu tenho que ficar atento à trombeta de Deus se ele vai vir como um ladrão? O ladrão avisa que vai na sua casa.
Ele liga para você, ele passa a mensagem? Não. Mas então está uma confusão no texto? Não. São eventos que vão acontecer no mundo espiritual. Alarido é lá no céu. Voz de arcanjo é para aqueles que já morreram, que vão ressuscitar primeiro. Trombeta é para aqueles que estão vivos. Pastor, então vamos ouvir a trombeta? Não. Quem vai ouvir a trombeta é o Espírito Santo que habita em mim, na tua vida. Ele é o ouvido da trombeta de Deus. Então ele vai ouvir, porque é ele que vai arrebatar a igreja e vai entregar o Senhor dos ares. Agora só tem o ouvido quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não tem ouvido. E nesta manhã eu quero aproveitar o estejo, com licença, pedindo permissão do pastor, para fazer o convite àqueles que ainda não têm o Espírito Santo, que é o ouvido da trombeta de Deus. Está aqui esta manhã e quer fazer uma aliança com Deus. Levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Nós estamos perto do fim. Nós estamos próximos de encontrarmos com o Senhor. Queridos, pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Ou que Deus me livre, aconteça alguma coisa comigo ou com você daqui a pouco. Jesus já voltou para nós. E como é que está a minha vida com o Senhor? Se você está aqui esta manhã, ou que está afastado, ou que se afastou, porque Deus, Ele não se afastou de ti. Foi você que saiu debaixo da proteção do Senhor. Então venha se reconciliar, porque o Senhor está à porta. Aleluia. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Deu passo de fé. Eu sei que é difícil nesse momento. Há uma briga interior muito grande entre nós aqui. Uma briga dizendo não vai, a outra briga dizendo que vai. Mas rompa esta barreira, porque o Senhor está prestes a correr diante de ti. Se você fizer um gesto só, pedindo socorro, Ele vai até você. Tem alguém aqui? Não tem ninguém afastado dos caminhos do Senhor, que quer renovar, não sei o que foi que entristeceu você, seja na igreja, seja no mundo, seja algum irmão, mas o Senhor manda te dizer que foi Ele que morreu por você na cruz. Não foi o seu irmão, não foi o seu líder, não foi a sua igreja, foi Ele. E você tem que estar ligado com o Senhor. Não tem ninguém? Eu posso orar, pastor? Eu vou orar então. Bendito Deus, Pai eterno e soberano. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este dia. Por esta palavra, Senhor, que pode ter sido uma palavra bem complexa, mas aquilo, Senhor, que Tu tens para nós, para nos despertarmos, para o dia, Senhor, que Tu tens preparado para arrebatar a Tua igreja. E a cada um nesta manhã que ouviu, e que esteve aqui, Senhor, fique atento, vigilante, para aquele grande dia. Pode ser agora, Senhor, pode ser daqui a pouco, mas, Senhor, desperta aqueles que ainda dormem, aqueles ainda, Senhor, que não entenderam a gravidade de viver sem Ti. Eles possam ter consciência, Senhor, desta grande necessidade que precisam ter em Te servir, Pai. Te louvo, Senhor, por esta igreja. Te louvo, Senhor, pela vida do Teu servo, Senhor, que está sob a liderança não só desta igreja, mas desse setor. Continua capacitando a cada dia mais, derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, dando vigor, dando saúde, para que possa, Senhor, transmitir a Tua mensagem. Seja branda, seja de advertência, de demonstração, mas, Senhor, que seja falado no tempo e fora de tempo. Assim, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Já agradecer ao pastor. Ao pastor por ter aceitado esse convite. Em nome do Departamento de Missões, nós agradecemos e estamos à disposição sempre que precisar. Quero passar agora também a direção do pastor Vinícius, que vai estar dando os avisos finais e apresentando também os visitantes. Okay.